Pai, nesse ciclo, já preparado desde sempre pelos nossos irmãos, espiritualidade amiga de luz, e vamos permanecer em silêncio, tentando nos conectar e, obviamente, conseguindo nos conectar ao Mestre Jesus. Dentro de 10 minutos, a gente volta a conversar. Mais uma vez, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma noite de doutrinária. Hoje, com o nosso irmão Wilson, um trabalhador da casa, um agregado da doutrina, que vai falar com a gente hoje sobre ciência e espiritualidade. Mais uma vez, obrigado. E, para dar início, a gente começa com os avisos, os chamados rotineiros. Diz que nas terças, todas as terças, nós temos nossos estudos, e todos estão convidados. O estudo acontece, como o próprio nome diz, o estudo da doutrina, dos livros de Allan Kardec. E aí acontece todas as terças, às 19h30. Nós temos uma campanha que é mensal, nós chamamos de campanha do quilo, que é a distribuição de cestas básicas. Na distribuição de cestas básicas, cada trabalhador voluntário distribui uma cesta básica. E a gente conclama para quem quiser se juntar a nós, fique à vontade. No entanto, uma cesta básica pode fazer diferença de repente para outras pessoas. Uma vez fazendo diferença, a gente pede que traga, caso possa e queira, 1 quilo de alimento não perecível e, uma vez trazendo, coloque naquela cesta, às sextas-feiras, lá à frente, na entrada da porta direita, à esquerda. Tá? Dito isso, eu chamo o meu irmão Ayrton para ler para a gente a lição da Fonte Viva, a lição 66, acordar e erguer-se. Boa noite a todos. A lição de Fonte Viva, acordar e erguer-se. Desperta do que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. Paulo, Efésios, capítulo 5, versículo 14. Há milhares de companheiros nossos que dormem indefinidamente enquanto se alonga debalde para eles o glorioso dia da experiência sobre a terra. Percebem vagamente a produção incessante da natureza, mas não se recordam da obrigação de algo fazer em benefício do progresso coletivo. Diante da árvore que se cobre de frutos ou da abelha que tece o favo de mel, não se lembram do comezinho dever de contribuir para a prosperidade comum. De maneira geral, assemelham-se a mortos preciosamente adornados. Chega, porém, um dia em que acordam e começam a louvar o Senhor em êxtase admirável. Isso, no entanto, é insuficiente. Há muitos irmãos de olhos abertos, guardando, porém, a alma na posição horizontal da ociosidade. É preciso que os corações despertos se ergam para a vida, se levantem para trabalhar na sementeira e na seara do bem, a fim de que o Mestre os ilumine.
Esforcemo-nos por alertar os nossos companheiros adormecidos, mas não olvidemos a necessidade de auxiliá-los no soerguimento. É imprescindível saibamos improvisar os recursos indispensáveis em auxílio dos nossos aperfeiçoados, ou não, que precisam levantar-se para as bênçãos de Jesus. Não basta recomendar. Quem receita serviço e virtude ao próximo, sem antes preparar-lhe o entendimento através do espírito de fraternidade, identifica-se com um instrutor exigente que reclama do aluno integral conhecimento acerca de determinado e valioso livro, sem antes ensiná-lo a ler. Disse Paulo: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. E nós repetiremos: acordemos para a vida superior e levantemo-nos na execução das boas obras, e o Senhor nos ajudará para que possamos ajudar aos outros. Que assim seja. E agora a gente convida a nossa irmã Isa para a prece inicial. Boa noite. Ainda envolvidos por essa energia de paz, de amor, de serenidade que emana sobre este ambiente, vamos procurar nos desprendermos das preocupações, da correria do dia a dia e vamos sintonizar neste momento para que possamos absorver os ensinamentos que o nosso irmão nos traz hoje e que possamos vivenciá-lo no nosso dia a dia, para que aos poucos possamos nos melhorarmos cada dia mais, subindo um degrau, até chegarmos às condições de espíritos puros. Se vai ser rápido ou difícil ou demorado, só depende de nós. E vamos agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos. Agradecer por conhecermos essa doutrina esclarecedora e consoladora. Agradecer pelo nosso trabalho, pelos irmãos que cruzam os nossos caminhos, nos ajudando. Outros são difíceis, mas também estão ali para nos ajudar, para despertar o amor, a paciência, a caridade. E pedir ao Divino Mestre Jesus que leve essa luz, esse consolo a cada um dos nossos irmãos que estão em sofrimento, sejam eles encarnados ou desencarnados, que eles possam despertar para os ensinamentos do Cristo, para a verdadeira vida que é a vida espiritual, e deixarem de lado o ódio, o rancor, a vingança, e entendam que nada disso nos leva à felicidade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que Jesus seja sempre a nossa companhia, a nossa inspiração, e que a gente saia daqui e continue envolvido com essa energia de paz, através dos bons pensamentos, sentimentos e ações. Que assim seja. A gente convida agora a nossa irmã Ana Lúcia para a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26 e 21.
Boa noite. Dar de graça o que de graça recebi. Dom de curar. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios e dai de graça o que de graça recebeste. Mateus capítulo 10, versículo 8. Dai de graça o que de graça recebeste, disse Jesus aos seus discípulos. E por esse preceito estabelece que não se deve cobrar aquilo porque nada se pagou. Ora, o que eles haviam recebido de graça era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, ou seja, os maus espíritos. Esse dom lhes fora dado gratuitamente por Deus, para alívio dos que sofrem e para ajudar a propagação da fé. Ele lhes diz que não os transformem em objeto de comércio ou de especulação, nem em meio de vida. Que assim seja. E agora, mais uma vez, sempre discurso, pedindo a Deus prepara para a gente sobre ciência e espiritualidade. Pedindo isso até 21 horas, queria trazer sua, mais uma vez, gratidão. Boa noite a todos. Prazer estar aqui novamente, né? E a responsabilidade, né? Eu costumo dizer que toda vez que eu vou dar uma palestra espírita, eu me sinto um pouco nervoso no início, né? E até uma pessoa me perguntou, mas você como professor, né? Que já está acostumado a dar o tempo todo, mas para mim uma coisa é dar aula de química, né? Que eu passei um período na faculdade aprendendo aquilo. E a clientela que me escuta como aluno, né? E outra coisa é vir falar do Mestre, né, de Jesus. A responsabilidade é muito maior, mesmo porque as coisas que eu falo aqui, eu primeiro tenho que vivê-las, né? Para passar essa responsabilidade para os outros. Então, tudo que eu falo, eu costumo estudar muito antes de preparar uma palestra, né? Inclusive, no centro espírita que eu trabalho em Itabaiana, eu não costumo e não consigo, né, todo mês montar uma palestra. Né? Por quê? Porque eu passo um tempo estudando, porque é muito criterioso e é muita coisa para a gente aprender e a responsabilidade, mais uma vez, muito grande em falar para alguém, né, sobre a espiritualidade. Então esse tema, mais uma vez, né, falando um pouco de ciência, porque pode ser isso. Então, um tema que eu sempre falo de ciência porque a gente já falou algumas vezes aqui, né, em outra oportunidade, que o Espiritismo ele envolve os três aspectos, né, ciência, religião e filosofia. E eu estava até conversando com o Jair no início, né, ele falando que eu cheguei no ponto, né, ele também está sendo coerente, de que tudo que acontece na vida da gente, a gente tenta associar ao espiritual. Porque tem tudo a ver, né? Então, assim, a ciência é um dos pilares, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu tinha colocado antes o tema ciência e religião. Mas, assim, quando se fala de religião, né? Dá a entender que a gente está direcionando a um tipo de religião. E religião, a melhor religião é aquela que lhe faz uma pessoa melhor. Aquela que você se sente bem, né? Por exemplo, eu tenho uma companheira da nossa espírita que ela é médium, né, trabalha com a gente na quarta-feira, e ela veio da Umbanda. E eu discriminava muito porque eu tinha medo, né, da Umbanda. Eu não conhecia, né, eu tinha medo, e ela chegou lá para trabalhar com a gente, né, por recepcionar a direção que era
antes de mim. E eu disse: essa mulher vai trabalhar aqui com a gente da Umbanda, né? Bater os tambor lá, e aqui como é que fica? Não é diferente não. Então depende do foco, né? Então a gente entende um pouco da religião, e a crítica é só para quem não conhece, porque toda tem o seu ponto positivo, né? E seu ponto negativo. E a religião é apenas um meio, né? O que vai importar são seus atos, né? A sua conduta na vida comum. Isso sim é que vai traçar como um bom religioso. Então, religião e ciência, a gente começa, né, com esse aspecto aqui, tendo o mesmo princípio, que é Deus, não pode se contradizer. Então, se você está numa religião, né, e essa religião critica a ciência, certo? É porque ainda não está explícito, né, que as duas têm que caminhar junto e uma completa a outra. Está faltando entendimento, está faltando conhecimento. A gente vai para o primeiro vídeo agora para a gente iniciar. Esse vídeo, pessoal, ele mostra, né, que antes de falar em religião e em ciência, né, tudo é feito por Deus. Então eu estava, acho que já falei aqui outra vez, dando aula uma certa vez, e eu tenho um aplicativo no meu celular, né, de previsão de tempo. Em vez de quando eu estou olhando a previsão do tempo, né, e aí uma pessoa me perguntou na sala de aula, né, que estava muito quente, eu disse: está muito quente, mas tem previsão de tempo, de previsão de chuva para o fim de semana. Aí a pessoa disse: e como é que você sabe? Eu disse: não, eu olhei aqui no aplicativo, né, no celular. Ah, mas esse aplicativo não sabe nada não. Aí ele fez a seguinte pergunta para mim: você, como espírita, né, que fala muito em Deus, né, lá no centro, você acredita na religião, aliás, acredita na ciência ou em Deus? Aí eu disse: eu acredito na ciência, porque a ciência é a criação de Deus. E o que o homem descobre na ciência não é mérito dele, é a intuição divina. Tanto é que a gente tem aí vários exemplos no Espiritismo, né, que alguns foram intuídos para a descoberta de determinado fator, né? Então tudo que é descoberto não tem mérito nenhum do ser humano. Eu até ouço, viu, no meu local de trabalho, as pessoas às vezes dizendo: eu tive uma ideia brilhante para fazer algo. Não foi ideia sua, né? Foi intuição que você teve, e a gente se sente muito orgulhoso para dizer que foi nós, né, que a gente conseguiu descobrir aquilo ali. Na verdade não é apenas uma intuição, e que tudo vem de cima e do alto, né? Então esse primeiro vídeo mostra, né, a criação de tudo que foi feito no universo. É um vídeo muito importante, interessante, porque ele mostra, né, que tudo está no controle de Deus, e não importa a sua religião. Só tá aqui, né? Deixa eu ver se Murilo ajeita aqui esse som, certo, pessoal? Só dá saindo ali para ver se consegue colocar nas caixas no monitor. Aqui. Ok. Aqui no computador. Deixa eu ver aqui, né?
Vai ver, então, fecha aí, gente. Nesse aqui? Tá saindo qual esse som? Então tá saindo ali. É lá que tá saindo. É. Vai ser configuração então no seu aí. Vai ter que ser configuração, dá uma paradazinha aí. Configuração. Só um minutinho, pessoal. Um problema técnico, né, que acontece. Configuração do som. Tá no fundo do vídeo aqui, né? Vamos ver se ele vai agora aí. Bota aí, velho. Bota que não tava. Vai mexer que sai. Onde tá, velho? Aqui. Deixa eu fechar ele de novo. Tá saindo aí? Aumenta aí, vai. Agora sim. Pronto, agora vai.
nos celulares, né, até chegar no humano, né? Então a misericórdia divina, ele partiu do princípio elementar, né, e aí ele vai evoluir com o tempo, né? É por isso que nós estamos fadados a isso, a evolução. Nós chegar no mundo de perfeição, né, onde com o espírito puro, essa é a nossa finalidade. Bom, e no livro A Gênese, né, é um livro até interessante, eu comprei, viu? Fala sobre, para quem gosta de ciências, viu? Fala sobre a formação do universo, como é que foi feita, e tem uma estreita relação com o que os cientistas falam, né? Então eu particularmente sou professor de ciências, eu dou aula de ciências, né, no ensino fundamental, e a gente fala da origem da vida, né, a biogênese, e ele engloba, interessante pessoal, que ele engloba todas essas teorias, né. Veja, na época que foi lançado o livro, a gente não tinha nem preceito dessa ciência ainda, mas ele já colocava essa abordagem. Por quê? Porque isso viria um dia, né, a ser colocado para a humanidade. Então hoje os cientistas explicam algo que a Gênesis já falava, né, lá em livro, né, não sei quanto antigamente. Então bem interessante porque associa e você começa a entender que ciência está caminhando junto com a religião. E quanto mais você entende a ciência, né, mais você se aproxima do espiritual, porque é uma coisa só. Então a Kardec ele fala que o Espiritismo e a ciência se completam. A ciência, sem o Espiritismo, se acha a impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. Ao Espiritismo, sem a ciência, faltaria apoio e comprovação. Partindo dessa premissa, né, a gente vai para os primeiros fenômenos, né, que a gente tem lá no universo, que para muita gente é um tabu. Eu, particularmente, meu medo de infância era tempestades, trovoadas, né? Até debaixo da cama eu ia, porque para mim, né, raio era uma coisa que Deus mandava para a terra para atingir as pessoas que faziam as coisas erradas. Né? E quando eu fazia meus errozinhos, né, quando chegava perto do trovado, eu estava morrendo de medo disso. Agora eu não tenho ponto correr, porque ele viu, né, eu aprontei e eu vou ter que receber essa rajada de raio aí, vai cair em cima de mim, eu ia para debaixo da cama. Como se fosse protegido por isso, né? Não vai. E lá na mitologia ele está dizendo, né, que Zeus é o deus dos raios. Mas a gente sabe que o raio é um fenômeno natural, pessoal. Como é que ele acontece? Veja, geralmente depois de dias quentes, né? Então o vapor quente ele entra em atrito com eles mesmos, e a física já explica, né, que se você atritar dois materiais, eles ficam eletrizados. Pega um pente e passa no cabelo várias vezes e aproxima o pente de pedaços de papéis pequenos, e esse pente vai atrair um pedaço de papel. Ele está atritado. Então as nuvens, né, depois de um dia quente, elas se atritam e geram cargas de mesmo sinal, cargas eletronegativas. E a física também explica, né, cargas de mesmos sinais se repelem, sinais contrários se atraem. Como as nuvens são carregadas de carga do mesmo sinal, né, são negativas, gera o raio, que é a descarga elétrica. E o trovão, o que é? O trovão é o barulho do raio. E interessante que os dois acontecem no mesmo intervalo de tempo, e eu não consegui entender isso aí. Como, né? Se eu vejo o raio e depois eu escuto o trovão. E aí a física também explica, né? A luz se propaga numa velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. E o som a 340 metros por segundo. Por isso que a luz, né, chega primeiro e o barulho do trovão chega depois, porque o som é bem mais lento do que a luz. Então tudo está explicado hoje que é um fenômeno natural e que não tem nada de Deus nem Deus, né, aplicando raio para todo canto. É uma coisa que acontece naturalmente e explicada pela natureza, né, e a ciência, né, mostrando. Outra, arco-íris. Pode perceber que o arco-íris só se forma depois que chove, né, e abre o raio de sol. E aí, né, a física explica que as gotas de água que estão no espaço, elas funcionam como prisma.
Né? Quem já viu o prismazinho, né? Esse aqui é o original, viu? Você pega o prisma com a luz branca, o que é que ele faz? Ele acompanha a luz branca nas 7 cores. E aí, veja, Newton, naquela época, né, descobriu que se você pegar essas 7 cores e rodar ela no disco de Newton, que é isso aqui, ó, você não consegue ver essas cores, você consegue ver a coisa branca. Esse disco rodando, você vê de branco como essa parede aqui. E aí, o que acontece? O raio do sol incide na gota de água, que funciona como prisma, e a luz é composta nas 7 cores do arco-íris. Nada de extraordinário, apenas uma lei divina sendo comprovada pela ciência, aliás, pela intuição, né, de um ser humano para explicar através da ciência. Então, não tem como a gente associar, né, ciência com religião, porque é fantástico, né, a coerência, e quando você entende, você fica maravilhado com os fenômenos. Eu, particularmente, quando vejo um arco-íris, a primeira coisa que eu penso é isso aí. Né? Está lá, as leis da natureza se fazendo presente, a luz sendo decomposta nas 7 cores presentes no arco-íris. E o que falar, né, do milagre da fecundação? Há uma coisa que eu não consegui entender, né? Como é que um homem lança 300 mil espermatozoides e somente um vai fecundar um óvulo, né? E o que é que a ciência explicava até o ano passado? Que o mais apto, né, o mais forte, chegava até o óvulo fecundado. Descoberta recente, olha, não é o espermatozoide mais rápido que chega ao óvulo, é o que o óvulo define que entre. E aí, voltando para a reencarnação é um processo, pessoal. Tem até uma palestra pronta sobre isso, como é que é feita a reencarnação. Vocês sabiam disso? Para você chegar aqui ao mundo, os seus pais se encontraram no mundo espiritual e fizeram um acordo para ter você como filho. Veja a responsabilidade que nós temos com os nossos pais. Eles se encontram em sonhos no mundo espiritual e faz um acordo para ter uma criança que é você. Eles voltam para cá, o pavilhão da reencarnação, né, monta lá no homem os espermatozoides mais aptos e coloca em nenhum deles um fluxo magnético de origem superior, que é o óvulo, o espermatozoide vai chegar. Ele é reconhecido pelo óvulo, porque o óvulo da mulher já fizeram acordo no mundo espiritual. Aí só que ele vai encaixar no óvulo porque já está tudo planejado, né? Nada do ser humano, envolvimento nenhum. Por isso que tantos tratamentos aí para ter filhos artificiais não conseguem. Por quê? Porque o casal não teve esse reencontro no mundo espiritual para reencarnar e ter esse filho como reencarnante. Não vai aparecer. Tantas tentativas frustradas, né? Exatamente por quê? Porque não entende um pouquinho da religião, né? Será que era para mim, né? Será que era para você ter esse filho? De repente não, de repente não teve um acordo. E se seu pai ou sua mãe não quiser, você realmente não viria para esse mundo. Então a nossa responsabilidade com os nossos pais é tamanha, viu? É para cuidar dele o tempo todo, porque eles nos deram a oportunidade de reencarnar e de progredir. Né? Você sabe que a filha para voltar, a gente está com a população hoje ultrapassando os 8 bilhões, né? A filha para passar está 3 vezes maior de lá para cá, viu? 24 bilhões de pessoas querendo reencarnar, só que ninguém quer mais ter filho, né? E aí o que é que Deus está fazendo? Está se usando essas pessoas carentes, né? Dessas periferias, né, que tem menos conhecimento, para que elas engravidem e tenham 2, 3, 4, 10 filhos, porque tem muita gente querendo vir e muito pouca gente não quer mais ter filhos. Então é muito complexo, né? Mas agora a gente entende que o esperma que entra é aquele que já está programado lá no mundo espiritual para que entre. E a prova é extraordinária, né? Eu mesmo sou fantástico aqui porque, veja como é que uma folha, né, simplesmente com energia solar, ela consegue
ela consegue produzir o oxigênio essencial para a respiração. Olha, dá para fazer oxigênio no laboratório, viu? Inclusive a França, né, colocou algumas cabines numa época aí para vender oxigênio nas ruas. Então você, né, como o clima está muito complicado, muito poluente, eles colocaram cabines estratégicas na cidade com oxigênio artificial. Só que era pouco comprado, né? Era R$20 por minuto. Você entrava na cabine, inspirava um ar puro e você saía. Veja, pessoal, R$20 por minuto você precisa de oxigênio para se manter vivo. A planta produz de graça para você o tempo todo. E como é que ela faz isso? Veja, na folha a gente tem uma estrutura que é a célula da planta, né? A célula clorofilada, tem núcleo, parede celular, vacúolo, cloroplastos. Nos cloroplastos a gente tem as membranas e tem uma estrutura chamada grânulo. Parece uma pilha de livro, tá vendo? Esse aqui é o grânulo. Em cima do grânulo tem uma membrana chamada tilacoide. O tilacoide tem exatamente a estrutura da clorofila, que é que faz a produção do gás oxigênio. Repare, o homem conseguiu chegar no ponto crucial da produção de oxigênio. Porém, no laboratório, juntando tudo isso e as condições solares, a gente não consegue produzir oxigênio igual da planta. Então veja que isso aqui não é criação divina, não é criação do homem, viu? É uma criação divina e inspirado, né, para algum homem passar para a humanidade. Respiração celular, né? Engenhosa, viu? A máquina humana, viu? Particularmente eu sou apaixonado pelo movimento, né, dos órgãos, pela funcionalidade dos órgãos. E eu fico me observando o tempo todo, viu? Quando eu estou com um incômodo em algum lugar, eu vou fazer uma reflexão. Quando num lugar estratégico, por que essa dor aqui? Por exemplo, ontem à noite eu fui dormir e eu estava com a dor no pé, certo? Perto do dedo midinho, uma dorzinha fina, enjoada, e eu fiquei pensando, né? Por que essa dor? Eu passei o dia todo com o tênis um pouco apertado, esse dedo ficou um pouco acrisiado, né? E aconteceu isso. A mesma coisa quando eu estou sentindo uma dor, né? Em algum lugar, eu vou pensar, né? O que poderia ter causado aquilo, né? Então, será que foi algum alimento que eu comi, né? Passei do padrão? Será que é emocional? Né? Como é que está a minha mente? Né? Eu estou bem? E aí eu vou refletir para ver o que é que eu posso fazer para melhorar, né? Diarreia é um caso comum que eu acho que todo mundo tem, já teve, né? E aí o que é que os espíritos recomendam? A diarreia, né, via de praxe, é devido a algum alimento que você comeu, né? E aí o que é que eles recomendam? Aliviar, né, o trato gastrointestinal, né, com água de coco, com suco, frutas e verduras, durante o período que você tiver com a diarreia. Né? Então não adianta você comer, né, carne gordurosa, então comida pesada, porque ele não vai melhorar enquanto você não deixar ele mais leve. Né? Então é o que eu faço. Né? Então é mais ou menos por aí que a gente analisa. Então o processo de respiração é exatamente isso, é o alimento que você come, o oxigênio que a planta produz, né? Então na inspiração, que é está ligada nos pulmões, a célula precisa de oxigênio. Lá na mitocôndria, ela vai quebrar o alimento, né? Num processo, pessoal, extraordinário. Quem quiser olhar bioquímica celular, dê uma olhadinha. O livro quase todo de bioquímica vai explicar o que é que a célula faz para degradar o alimento e produção de energia. Fantástico, né? E aí, para quê? Para manter o sistema circulatório, né? O dias, o esquelético, o digestório, o mental e o respiratório. Mas tudo isso só funciona se tiver o fluido vital. Veja que no vídeo que a gente viu no início, né? Deus criou os seres vivos, mas que é lá, princípio vital. Né, que é o fluido cósmico universal, que todo mundo vem com quantidade, viu?
Alguns morrem mais cedo porque esse fluido se esgotou, outros demoram mais, e tem aqueles ainda que tem um agravante, né? Passam a vida toda degradando o organismo com alimentos que não prestam, com bebidas, com cigarro, com droga, e essa energia ela vai diminuindo, é um desgaste natural, né? Pelo que você está causando, e claro que isso aí você vai compensar de outra existência, né? Nada se faz se você não receber em troca, né, a moeda. Então, e outra coisa que deixa eu facilitar, né? O certo. Eu, particularmente na noite de lua, eu coloco na minha rede na varanda, né? E você sabe que a lua ela conecta, viu? Ela tem uma influência muito marcante com a conectividade da gente com o espiritual. Não sei se você sabe, né? E a gente sabe que ela tem muita influência na vida comum, né? Tem pessoas que, né, na noite de lua, elas estão um pouco diferentes, né? Pessoas que têm problemas psicológicos, né? Não ficam diferenciadas. Há uma interferência direta, né, nas marés, né, na pescaria. Então veja que é uma energia que sutil que a gente não vê, né, mas que ela tem influência diretamente na gente. É só a gente perceber. Então é fantástico você ver como é que esses planetas, né, se mantêm lá no universo parado e eles não caem, né? Então há uma harmonia em tudo isso, né, para manter isso vivo. E a gente vai ver o vídeo agora mostrando exatamente como é que isso aqui funciona, que é exatamente o macrocosmo, né? As coisas que a gente consegue ver, os planetas, e vocês vão ver algumas curiosidades de cada um deles, né? Há até quem diga, né, que não existe vida em outros planetas. Pessoal, aqui para nós, você acha que Deus ia fazer um sistema solar, né, com planetas extraordinários e só ter vida aqui na Terra? Eu acho que ele ia perder tempo, viu? Agora, a vida como a gente imagina pode ser que não tenha, mas com certeza tem outro. Informações espirituais informam que Júpiter é o planeta mais evoluído do sistema solar. Se é mais evoluído, lá vai ter vida que não é carnal como a gente. É vida espiritual. É vida espiritual que, quem sabe, um dia a gente pode ir para lá. O planeta Júpiter tem 9 luas. 9 luas, olha. A gente tem uma, acha lindo, imagina um planeta com 9 luas no céu, uma noite. E lá é interessante, 5 vai para um lado e 4 vai para o outro. Não vai tudo para um lado só. Uma das características do planeta Júpiter é essa daí, né? Então, algumas curiosidades vocês vão ver agora, né, desses planetas, para até a gente, né, entender a grandiosidade, né, que é Deus, né, que é Deus. Peraí. Este é a maior transmissão astronômica do mundo. Se nota aqui, a 5.000 metros de altitude, em pleno deserto do Atacama. Nessa região remota de clima tão hostil, funciona o mais potente observatório da história da humanidade. E é daqui que vamos levar você a uma viagem espetacular. E você verá por que estudar o céu pode mudar completamente as nossas perspectivas. A Via Láctea é uma galáxia em forma de espiral e é entre seus braços que se encontra o nosso sistema solar. A Via Láctea é apenas uma entre bilhões de outras galáxias espalhadas pelo universo. Galáxias que se movem vertiginosamente a velocidades descomunais, a milhões de anos-luz. O diâmetro da Via Láctea é de 100.000 anos-luz e a espessura 16.000 anos-luz. Medir o universo é uma tarefa complexa. Distâncias tão colossais não podem ser medidas com unidades convencionais, o que levou os astrônomos a desenvolverem outros parâmetros de medição. Mercúrio é o menor de todos os planetas do sistema solar.
Seu diâmetro é um pouco maior que a nossa Lua, e o período de translação ao redor do Sol é de quase 88 dias terrestres. É o planeta que se encontra mais próximo do Sol, porém isso não faz dele o planeta mais quente. Pelo contrário, Mercúrio tem a maior variação de temperatura de todo o sistema solar. De dia, na superfície, pode fazer um calor de 450 graus Celsius, mas à noite a temperatura cai a 170 graus negativos, uma diferença de 600 graus Celsius em um único dia. Mas é preciso ter em conta que um dia de Mercúrio dura quase 59 dias terrestres. O planeta mais próximo da Terra, a 39 milhões de quilômetros, é Vênus. Conhecido como estrela da alva, Vênus, depois da Lua, é o objeto mais brilhante do nosso céu. E é o planeta mais quente do sistema solar. O seu tamanho é equivalente ao da Terra, pouco mais de 12 mil quilômetros de diâmetro. O curioso é que um dia em Vênus equivale a 243 dias na Terra, e o período de translação é igual a 224 dias terrestres, ou seja, em Vênus, um dia é mais longo que um ano. Outra curiosidade é que ele gira no sentido contrário aos dos outros planetas. Seu movimento de rotação é retrógrado, ou seja, anti-horário. Assim, em Vênus, o Sol nasce no oeste e se põe no leste. Marte, por sua cor, é conhecido como um planeta vermelho. Ao observá-lo da Terra, é possível vê-lo brilhante e avermelhado contra o céu escuro. Seu diâmetro é praticamente a metade do tamanho da Terra, e ele tem 2 pequenas luas. O período em torno do Sol é quase o dobro do nosso, de 686 dias terrestres. Mas o de lá é praticamente igual ao da Terra, de 24 horas e 37 minutos. Marte é o planeta mais estudado ou estacionado pelos cientistas e alvo de futuros projetos para que os astronautas pisem pela primeira vez em um outro planeta. O maior dos planetas do sistema solar é Júpiter. Seu diâmetro de 142.984 km equivale a 11 vezes o tamanho da Terra. Para dar a volta em torno do Sol, um ano em Júpiter equivale a 12 anos terrestres. Já o dia é bem curto, 1/3 do nosso. Dura apenas 9 horas e 50 minutos. O majestoso planeta Júpiter é adornado por 9 luas e 2 anéis. Curiosamente, 4 dessas luas fazem movimento retrógrado, ou seja, no sentido contrário. O incrível é que dentro de Júpiter caberiam mais de 1.300 planetas do tamanho da Terra. O seu diâmetro tão gigantesco serve como um escudo para nós. Júpiter é o planeta que recebe a maior quantidade de meteoros e alguns cientistas enfatizam que ele protege a Terra. O segundo maior planeta de nosso sistema solar é famoso pelos 7 esplendorosos anéis. Saturno tem um diâmetro de 120 km, ou seja, é 9 vezes maior que a Terra. E seu volume é 744 vezes maior que o de nosso planeta. O trajeto ao redor do Sol leva 29 anos terrestres. Um dia em Saturno equivale a 10 horas e 14 minutos na Terra. Além de adornado por anéis, Saturno tem 18 luas conhecidas orbitando ao seu redor. Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno são conhecidos desde a mais remota antiguidade. Mas outros que não eram vistos também já estavam presentes na composição de nosso sistema solar. Urano foi o primeiro planeta descoberto com um telescópio pelo astrônomo William Herschel. Seu diâmetro é de 51 mil quilômetros, o que equivale a pouco mais de 4 vezes o tamanho da Terra. Urano leva 30 mil dias terrestres para dar a volta completa em torno do Sol.
distância média entre eles é de 2,37 bilhões de quilômetros. Um dia em Urano tem duração de 10 horas e 15 minutos terrestres e sua rotação é contrária. O mais curioso é que seu eixo está inclinado a 96 graus com relação ao plano de órbita. Cada uma das estações dura 20 anos. Além disso, este intrigante e belo planeta é adornado por uns 11 anéis e 15 luas. Netuno também foi descoberto na Idade Moderna, em 1846, previsto antes mesmo de ser observado, a partir de cálculos efetuados de maneira independente pelos astrônomos Urbain Le Verrier, em Paris, e John Couch Adams, em Cambridge. Mas foi o astrônomo alemão Johann Gottfried Galle que realizou a primeira observação astronômica deste, que é o planeta mais distante do nosso sistema solar. Depois de diâmetro, é praticamente o mesmo de Urano. Netuno tem 58 vezes o volume da Terra e sua rotação dura 15 horas e 40 minutos. Por ser o planeta mais longe de todos, Netuno dá uma volta ao redor do Sol a cada 164 anos e 280 dias terrestres. E não é por menos, afinal, está situado a 4.500 bilhões de quilômetros do Sol. Além de sua linda cor azulada, Netuno tem 8 luas e 4 anéis. Precisão e lógica matemática comparadas admissível para a justiça. Funcionalidade arquitetada com uma beleza que transcende talento e imaginação de qualquer artista. Ao erguermos o olhar para o céu, muitas das coisas que consideramos importantes simplesmente perdem seu significado frente a um majestoso espetáculo que inspira admiração e respeito. A visão de um céu estrelado por si só é uma excelente lição de humildade a nós. E agora queremos levar você em uma viagem além, em uma viagem além na sua percepção e perspectiva. Esta é a nossa Terra, comparada ao Sol. E este é o Sol quando comparado a outra estrela, Rigel. E em escala ainda mais surpreendente, esta é a pequena Rigel quando comparada a canas maiores. Você realmente crê que não há nada superior ao ser humano? Todo o universo mostra a pequenez do nosso planeta e a nossa própria diante de algo infinitamente grandioso e deslumbrante acima de nós. E existe aqui um paradoxo curioso entre a insignificância do nosso planeta, que poderia representar a nossa própria insignificância, e suas características tão singulares e complexas, tão singulares como nós mesmos. Características que em si constroem um universo igualmente complexo, composto desde o micro ao vasto macro por intrincados labirintos de informação, que o torna e nos tornam únicos. Estes são os contrastes que nos fazem questionar o evidente, a harmonia oculta na aparente desarmonia. Esse equilíbrio intrincado entre o caos e a mais perfeita sincronia, o desconhecido e o visível, entre a insignificância e a imensurável complexidade que parece ter sido orquestrada na mentira. Tanto detalhe para um pequeno planeta orbitando ao redor de um Sol de porte médio dentro de uma galáxia regular revela a grandiosidade na pequenez. Perspectivas contraditórias que convivem fraternalmente e que desafiam a nossa lógica e compreensão pré-estabelecidas.
Afinal, a grandeza pode se encontrar na pequenez, como revela nosso DNA, cuja quantidade de informação e sofisticação é tal que se o DNA de um corpo humano fosse esticado, ele se estenderia da Terra até Júpiter, ida e volta 60 vezes. Então, vale a pena questionar. Poderíamos ser mais do que apenas um ponto azul pálido quase perdido em um imenso mar de estrelas? E se a escuridão da incompreensão abrigasse respostas indecifráveis que pudessem mudar o nosso entendimento e nos revelar que talvez somos muito mais que um grande areia solitário envolvente a solidão cósmica? E se existissem indícios de que a ajuda pode vir de algum lugar, como veremos no próximo programa? Pois é, então, fantástico, né? Hoje o homem já conhece, né, esses planetas, né? As características todas, exatamente foi dada a cada um, né? Para poder passar para a gente a grandiosidade de Deus, né? Não se engrandecer, porque nós só somos instrumentos, né? Para mostrar o que Ele tem de mais grandioso. E para a gente fechar, eu trouxe aqui duas mensagens. Ciência e religião são linhas convergentes. Quando eu li, eu achei até estranho, né? Convergente, né? Do tema que tinha que ser um com o outro, mas ele completa dizendo o seguinte: quando a inteligência necessária surgir na humanidade, os dois se fundirão. Então, para quem critica ciência e religião, é porque ainda não tem inteligência suficiente. Indiretamente é isso que ele está dizendo. Quando você for altamente inteligente e compreendido, né, das coisas de Deus, você vai ver a ciência e a religião como uma única coisa, um complementando o que o outro mostra, nada diferente. E para quem conheceu o Albert Einstein, eu já li sobre ele, né, um dos mais inteligentes do universo. Não foi o que ele colocou aí, né? Então o que é que a gente pode questionar, né? Se um cara como Albert, ele disse: ciência sem religião é manca, e religião sem ciência é cega, né? E a gente vê hoje pessoas que não têm nem um grão de conhecimento de Einstein criticando religião ou criticando ciência. Na verdade, é pura inteligência. Gente, a gente finaliza, e eu queria hoje, Jair me falou que eu vou fazer a prece final, mas eu queria a permissão para fazer algo diferente. Eu fui intuído, viu? Cada um aqui tem uma vida, né, particular, e tem a sua individualidade, e talvez um problema que hoje, né, talvez você precise de uma orientação. Tem gente aqui que vai fazer o Enem no domingo, né? E passou um ano, né? Fazendo provas, né? Correndo atrás, ansiosa, né? A correria e o desgaste emocional é tamanho que hoje a gente vai fazer uma vibração, particularmente para esse pessoal que vai fazer o Enem e para quem está aqui, né? Com um problema em casa, no hospital, né? Eu conversando aqui na porta com o meu amigo, colega Edinho ali, professor, e ele com o coração apertado porque o pai está lá no hospital, né? Com um problema de saúde, mas essa vibração não é para ele, né, Edinho? Acredite que ele vai sair logo. E você pode fazer a sua oração. O que é que você precisa nesse momento, né? Direcione, enquanto o vídeo passa aqui, né, você faça a sua prece individual. Eu não vou fazer a prece para todo mundo porque eu acho que é um momento individual. Eu recebi a intuição que há pessoas que querem algo único na noite de hoje, um pedido a ser realizado. Foi o tempo todo, né? Quando ele me falou que tem que fazer uma prece, eu vou, mas aí aqui eu mudei, né, e fiquei questionando durante a palestra o porquê disso. É porque talvez a minha prece não abranja o particular de cada um. E você sabe o que você está passando e o que é que você precisa. E não pense que você é algo, né, distante dos olhos divinos, não, viu? Ele está vendo
sabe a sua situação, sabe o seu merecimento e pode lhe ajudar, porque Ele conhece tudo.
a respeito da nossa gratidão mais uma vez, pela presença desse irmão querido, como disse, um agregado da doutrina, um trabalhador da nossa casa. E vamos fazer o passe agora, né? Aqueles que se sentirem à vontade, fazerem uma fila aqui à esquina de vocês. E mais uma vez, obrigado pela presença de todos.